Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai voltar a falar desse grande sucesso aqui do canal, a ação Agro 3 da Brasil Agro. A gente vai trazer muita informação para vocês, inclusive preço teto de Décio Bazin, preço justo de Benjamin Graham, análise de especialistas, o que eles acham que você deve fazer com essa ação e muito mais aqui nesse vídeo. Então se ligue, nos ajude, deixa aquele comentário, deixa aquele like, se inscreva no canal para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views desse tipo de conteúdo, porque eu ainda estou tentando fazer que vídeos de ação voltem a ser semanais, mas o pessoal que gosta de ação não está querendo ajudar, por isso a gente não está trazendo semanalmente, mas a gente ainda está com essa esperança, esse fio de esperança que isso ainda aconteça. Então a gente vai começar pelo preço teto de Décio Bazin, e nos últimos 5 anos, Agro 3 distribuiu R$ 12,72. Como o preço da ação está atualmente de R$ 26,93 e o preço teto, por causa desses R$ 12,72, é de R$ 42,40, temos um potencial de rentabilidade, ou seja, uma margem de segurança para trabalhar nessa ação em relação ao preço teto de 57,45%, ou seja, um potencial de rentabilidade, uma margem de segurança muito top. Por esse número, se você gosta de dividendos, com certeza você investiria nessa ação. Agora, em relação ao preço justo de Benjamin Graham, a gente vê que o preço justo atualmente é R$ 32,49, ou seja, o potencial de rentabilidade é bem menor, apenas 20,65%. Como eu sempre gosto de falar para vocês, para quem assiste e acompanha os meus vídeos de ação aqui, tem muita gente que gosta de investir baseado em preço teto e preço justo e diz que para haver essa possibilidade dele investir numa ação, precisa ter uma margem de segurança, um potencial de rentabilidade entre 30% e 40%, tanto em relação ao preço teto como em relação ao preço justo. Essa turma com certeza não investiria aqui, porque em relação ao preço teto, sim, temos um potencial de rentabilidade bem alto, de quase 58%, beirando 60%, mas em relação à margem de segurança, o potencial de rentabilidade do preço justo está aquém daquela necessidade que esse pessoal considera em relação àquela margem de segurança mínima que eles consideram ideal, que seria pelo menos 30%, aqui está 20%, mas eu considero essa margem de segurança, esse potencial de rentabilidade ainda bom. Pode não estar excelente, 30%, 40%, mas está bom. E em relação ao preço teto, nem se compara, né? O preço teto está excelente. Sobre essa questão do preço teto, para quem não sabe, o preço teto é baseado nos dividendos distribuídos nos últimos 5 anos. Então eu peguei aqui dividendo de 2019 até 2023, já que ainda não saiu de 2024. Se eu considerasse o de 2024, seria zero. Mas a gente já sabe quanto é que vai ser o dividendo distribuído, só que ele ainda não foi anunciado oficialmente. Por isso eu não coloquei ele e não fechei logo o dividendo entre 2020 e 2024, que seria um dividendo maior, consequentemente o preço teto seria mais alto ainda. Ou seja, ainda considerei um preço teto mais baixo. Mas você vê claramente, meus amigos, que entre o primeiro ano que ela distribuiu, 2008, até 2020, os dividendos distribuídos pela Agro 3 foram baixos. A gente vê que o maior nesses anos todos foi de R$ 1,40 em 2015. Os demais, tudo abaixo de R$1. Ela só começou a distribuir dividendos interessantes, realmente interessantes, a partir de 2021. Nesses últimos 4 anos, incluindo esse ano aqui, ela praticamente todo ano tem prejuízo na parte operacional dela, que é na parte de plantação, colheita e venda, quase todo ano. Eu tenho quase certeza que 2022 deu prejuízo, 2023 deu prejuízo e 2024 deu prejuízo. Esses últimos 3 anos. E mesmo assim ela está distribuindo fortes dividendos. E como assim, Adriano? Como é que ela tem prejuízo e distribui dividendos? Exatamente porque aquela receita que é considerada não recorrente, fora do operacional, que é a receita de vendas da fazenda, que é uma das estratégias da empresa, está funcionando muito bem. Ela está conseguindo lucrar muito alto com as vendas das fazendas. E essa distribuição dela não é baseada no valor da venda da fazenda, é só do ganho de capital. Para vocês verem como o ganho de capital é tão absurdo, que ela consegue distribuir fortes dividendos só baseado no ganho de capital. Exatamente porque ela compra uma fazenda, exemplo, 10 milhões, aí depois 5, 6 anos ela vende por 100 milhões a fazenda. É mais ou menos isso que ela está fazendo. E normalmente ela não vende nem a fazenda toda, ela vende só um pedaço da fazenda. Aí ela tem um lucro, às vezes, de um pedaço da fazenda, que equivale a 3, 4 vezes o valor total da fazenda que ela comprou. E ela ainda fica com parte da fazenda para vender. O valor que ela vai distribuir agora, em 2024, no mês de novembro, que falta ser apenas
oficializado, a gente vai trazer agora para você. Tá aqui. No início desse mês foi convocada uma reunião do Conselho de Administração que decide sobre a distribuição de dividendos. Então, a intenção dela é distribuir 155 milhões, que equivale a R$ 1,55 por ação. E esse valor nos traz um yield de 5,8% ao ano. Nos 3 anos anteriores, você vê que ela distribuiu dividendos maiores, mas foi algo excepcional. Você vê que 2020 para trás ela só distribuía dividendos bem fracos. Em 2021 foi R$ 2,62, em 2022 estúpido R$ 5,25 e em 2023 R$ 3,21 e esse ano R$ 1,56. Ou seja, é o mais fraco dividendo distribuído nos últimos 4 anos, mas bem forte ainda em relação aos anos anteriores de 2020 para trás. Dito isso, a gente chega nessa parte aqui, mostrando o valor atual, R$ 26,93, que eu já tinha mostrado para vocês agora há pouco. Nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$ 23,27. A máxima dela foi R$ 28,20. O yield da ação atualmente está quase 12%, confirmando só a mínima apenas no dia 14 de fevereiro, R$ 23,27. E o topo foi esse de R$ 28,20. Chegamos aqui aos indicadores da Agro 3, indicadores de valuation. Como a gente já mostrou os dividendos distribuídos nos últimos anos, a gente não vai estudar muito esse dividend yield atual de 12%. Esse dividend yield só está alto por causa do dividendo do ano passado, então não vamos falar dele. Em relação ao P sobre L, tenho 2 comentários a fazer. Eu gosto de um P sobre L sempre menor do que 5, mas a gente tem que ver o seguinte, 2 fatores. Primeiro, essa aqui é uma ação cíclica do setor agropecuário. Tem especialistas que dizem que quanto maior o PL, melhor. Seria um bom momento de compra. Mas outra coisa que os analistas dizem e fazem comparações em relação a isso é ver qual é o P sobre L histórico da ação. Então a gente vai ver isso aqui, ó. Muita gente, ao invés de analisar o P sobre L de forma isolada, o do ano, olha o P sobre L histórico daquela ação, só dela, e vê se o valor do P sobre L naquele momento está ou não acima da média. Então, nesse caso, a gente vê que o P sobre L médio dela é na faixa de 9,90, quase 10. E a gente vê que atualmente é 12,21. Ou seja, tirando essa época aqui, de 2016, quando o P sobre L estava estúpido de 23, no momento atual, é um dos maiores P sobre L da história da ação. Então, a gente pode dizer que, em relação ao P sobre L histórico dela, a ação no momento está cara, porque normalmente o P sobre L é mais baixo. 12,21 é um P sobre L alto, que você vê que nos anos anteriores, olha aqui, 5,77, 5,1, 4,89, 5,67. Digamos que esse gráfico aqui tivesse puxado para baixo, tipo, batendo essa faixa aqui dos 5 e pouco. Aí sim a gente poderia dizer, o P sobre L dela está baixo. Ela tá barata, porque o P sobre L histórico dela, a média é 10, praticamente, e tá custando agora no momento 6. Mas não é o caso. Ou seja, o P sobre L dela, no momento, tá caro. Então, a gente tem essas duas facetas aí. Uma diz para comprar e a outra diz que não é um bom momento de compra. Exatamente porque, segundo esses 2 prismas, um contradiz o outro. Agora, em relação ao P sobre VP, o valor dela tá bem interessante. Esse P sobre VP, quando ronda a faixa de 1, eu acho muito bom. Então tá 1,27, o que tá um P sobre VP bem interessante. Agora, em relação ao EV sobre EBITDA ou EV sobre EBIT, os 2 valores estão altos. Tem gente que gosta de chamar de EBITDA, mas eu chamo de EBITDA mesmo. Abaixo de 10 é considerado bom. Esse aqui tá bem próximo de 10, mas esse tá quase o dobro. A maioria das ações que eu acompanho de perto sempre tem o EV sobre EBITDA abaixo de 10. Então, para mim, é normal quando é abaixo de 10. Acima de 10 é que é estranho. Em relação a indicadores de endividamento, a ação está muito top. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido, segundo os analistas, o ideal é que seja no máximo 1. Para mim, o ideal é que seja no máximo 1,5. E está apenas 0,39. Ou seja, tá bom para todo mundo. Segundo os analistas, a dívida líquida sobre o EBITDA, o ideal é que seja no máximo 3,5. Tem alguns que dizem que no máximo é 3. Para mim, no máximo é 2. Aqui está 2,40. Ou seja, para mim não tá tão bom, mas para a maioria dos analistas está bom sim, também essa dívida líquida sobre a EBITDA. Em relação à margem líquida, os analistas dizem que é boa a partir de 10, para mim é boa a partir de 20 e está 21,42. Então essa margem líquida está muito boa. Em relação ao indicador de rentabilidade, por exemplo, o ROI é considerado bom para os analistas quando ele ultrapassa 10. Para mim é bom quando ultrapassa 20. Então, pelo menos para os analistas, está sendo um bom momento do ROI, 10,41, mas também nada de maravilhoso, né? Bem próximo do 10.
E agora a gente vai para aquele momento muito aguardado de quem está assistindo o vídeo, que é mostrar para vocês o que os analistas, o que os especialistas de mercado dizem para você fazer sobre a ação. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você: você possui Agro 3 na sua carteira? Tá pensando em colocar ela na sua carteira ou aumentar a sua posição porque você está considerando que ela tá barata no momento, depois de ver todos esses números que eu passei para vocês? Ou ao contrário disso, você está achando que ela tá cara e por isso está pensando em reduzir a sua posição ou até zerar a sua posição, também porque você não está gostando desse dividendo que eu acabei de mostrar para vocês? Diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinha, me diga quais são as suas ações desse segmento aqui do agronegócio, que eu direi quais são as minhas. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Você quer ficar bem informado, seja sobre ações, FIINFRAs, FIAGROS e fundos imobiliários? Escreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão que é muito importante para ajudar no engajamento. Já ativa o sininho para assistir os vídeos assim que sair você já assiste para aumentar o engajamento e o YouTube distribui para mais pessoas. Dessa forma a gente consegue aumentar a quantidade de views e se a gente conseguir bater as nossas metas, a gente voltará a trazer conteúdo de ações semanais, mas por enquanto não tá dando certo isso. A gente espera que dê certo e sequencie como eu venho pedindo nos últimos vídeos. Não vou nem falar sobre o que é que eu tô pedindo nos últimos vídeos, porque eu já falei nos últimos vídeos e não deu certo. Então a gente vai só dizer que é bom que você faça essas coisas para a gente conseguir bater essas metas. Então a gente chegou aqui no site da Microsoft Start, onde os analistas, os especialistas de mercado dizem o que você deve fazer com a ação. No caso, temos apenas 2 analistas. Sim, 2. É o normal, pessoal. É o normal, sempre tem poucos especialistas. Quando eu assinava o módulo Forecast lá do Status Invest, também eram apenas 2, mesmo sendo um módulo pago. Esses 2 analistas analisaram ela recentemente, mas antes desse pré-anúncio de dividendos que eu mostrei para vocês, que foi divulgado no início do mês de setembro. No dia 29 de agosto, eles analisaram a ação e disseram, para manter. Ou seja, meu amigo, se você tem, não compre, mas também não venda. E diz para comprar. Na média seria comprar, segundo esses 2 analistas. E segundo aqui o site da Microsoft Start. Basicamente é isso, é para comprar. Eles acham que está num bom momento de compra. E o preço-alvo nos próximos 12 meses dessa ação é R$ 36,35. Isso seria o preço-alvo na média aqui dos 2 analistas. O que seria um bom preço-alvo. Caso a ação conseguisse bater esse valor aqui, seria muito top. Porque para quem está comprando a 26, digamos, bater esse valor de 36 e ele vendesse, teria um lucro bem interessante. Chegamos aqui no mapa de calor da ação e você vê, meus amigos, que basicamente ela é um relógio. Ela sempre paga em novembro. Basicamente é isso. Esse ano aqui de 2017, longínquo 2017, ela não pagou em novembro, pagou em outubro. Foi uma exceção, mas normalmente ela paga sempre em novembro. Em 2022, que ela tinha tanto dinheiro para distribuir, que ela também distribuiu no mês de abril, mas ela também pagou no mês de novembro. O pré-anúncio foi feito agora em setembro, que é normalmente o que acontece mesmo, meus amigos, às vezes até em agosto. E o anúncio oficial deve ser feito em outubro para pagar em novembro. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora em e-mails. Não perca mais seu tempo de forma 1, já deixa seu likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views desse vídeo, dessa ação, para se a gente manter uma média boa nos próximos vídeos de ação, voltar a trazer conteúdo semanal aqui de ação no canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!